sabem do quanto entra ou quanto sai da igreja e, infelizmente, ainda nós não temos muito dinheiro para fazer muitas coisas, então nós temos que ir conforme dá e pedindo os irmãos com a colaboração de cada um de vocês. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 10. Na semana passada nós finalizamos a série Jesus. Para quem não viu ou perdeu alguma coisa, nós subimos no no YouTube as mensagens, né? Estão subindo no YouTube as mensagens. Então já tem uma parte lá e está subindo a outra parte. Fique à vontade para assistir a série Jesus, onde nós abordamos a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e também a sua volta na última semana. E hoje nós vamos iniciar uma outra série que possivelmente vai durar entre 5 e 6 semanas, que é a série A Igreja de Jesus Não Precisa Disso. Eu estava observando algumas situações diárias do cotidiano da igreja, e quando eu digo igreja, eu digo no contexto placa, né? E eu percebi algumas questões que nós queremos tratar aqui. Eu não quero tratar de uma forma ofensiva, porque nós vamos falar, eu não vou falar nome de pessoas, obviamente, mas talvez alguma coisa que eu falar vai te lembrar alguém que você viu ou ouviu fazendo o que nós vamos tratar biblicamente como errado aqui essa noite. Então, não quero apenas o meu consentimento, obviamente está enviesado com aquilo que eu penso, mas eu quero usar textos bíblicos para balizar essas coisas. Então, nós vamos falar sobre, hoje, né, nós vamos falar sobre o Evangelho Coaching, nós vamos falar nas próximas semanas sobre os movimentos de masculinidade espalhados por aí, os movimentos femininos espalhados por aí. Nós vamos falar também sobre a igreja e o envolvimento político. Nós vamos falar sobre essas coisas da forma mais bíblica possível para que nós possamos refletir. A minha ideia é fazer com que você saia daqui refletindo. Você não precisa abraçar tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu falar, mas que você possa refletir naquilo que nós vamos dizer. Então, como eu disse, o tema de hoje para o primeiro episódio da mensagem é o Evangelho Coaching é a oficina do diabo. Evangelho Coaching é a oficina do diabo. Existe um ditado popular no Brasil que é cabeça vazia, oficina do diabo, e eu quero parafrasear isso dizendo que o Evangelho Coaching também é a oficina do diabo. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 10. E a palavra do Senhor diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas, ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Nós te louvamos por tua palavra e queremos que ela faça morada em nossos corações, Pai. Nós queremos sair daqui transformados por ela e queremos levar ela na próxima semana. Então, Pai, abre os nossos ouvidos, a nossa mente,
e que nós possamos ser transformados por tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Não é de hoje que as pessoas têm tentado trazer um tipo de evangelho diferente à Igreja de Cristo. Mas na última década, principalmente por causa da internet, esse evangelho tem se alastrado de uma forma incontrolável. Então, quem é crente há mais tempo percebe que não é de hoje que as pessoas tentam conturbar e deturpar o evangelho de Cristo. Mas talvez a internet tenha dado uma velocidade maior a esses tipos de evangelho. E talvez o mais conhecido hoje é esse evangelho tido como evangelho coaching, que é conhecido como o evangelho coaching, mas ele já teve outros nomes. A missão, o objetivo era o mesmo, mas esse evangelho já teve outros nomes e ele foi trocando de nomes até chegar nos dias de hoje. Por exemplo, a raiz mais antiga do evangelho coaching, ela começou entre os anos de 1950 e 1980, mas não era conhecido como evangelho coaching, era conhecido como o evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade. E algumas igrejas e alguns homens ainda usam muito desse evangelho e dessa teologia da prosperidade, que tem algumas ideias centrais, como uma fé que gera prosperidade, declarações positivas que mudam a realidade. Por exemplo, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você seja bem-sucedido. Esse evangelho, entre 1950 e 1980, tinha essa máxima. A máxima de falar que o homem merecia alguma coisa e que Deus estava sempre disposto a fazer aquilo que o homem queria. Então, o que eles ensinavam? Por exemplo, eles ensinavam a declarar vitória. Possivelmente você já se deparou com algo parecido com isso. Declare a vitória. Ou também eles ensinam a determinar uma bênção. As pessoas que ensinam que Deus pode ser determinado a alguma coisa. Eu determino que Deus faça. Eu determino que isso aconteça. E também o famoso tomar posse. É o que esse evangelho, essa teologia da prosperidade fez com que a igreja de Jesus vivesse nesses anos. Mas isso se alastrou de uma forma muito forte em nosso país nos anos 90. Nos anos 90 chegou em nosso país de uma maneira equivocada. Nos anos 90 chega em nosso país esse evangelho tentando deturpar o verdadeiro evangelho de Cristo. E esse evangelho da prosperidade, ele encontrou com outro evangelho que também é um problema, que é o evangelho da pobreza. Porque, de um lado, tinham homens dizendo: você vai ser próspero, Deus quer que você prospere, a única coisa que Deus quer que você faça é prosperar, a única coisa que Deus quer que você faça é ter dinheiro. Por outro lado, pessoas tentando combater esse falso evangelho vieram também com outro falso evangelho, que é o evangelho da pobreza, que é: Deus também não quer que você tenha nada. Você tem que abrir mão de tudo, você não pode estudar, você não pode ter faculdade, você não pode se formar, você não pode ter uma televisão na sua casa, você não pode ter computador. As pessoas vieram com outro evangelho para tentar deturpar o evangelho da prosperidade. Mas os dois estão errados. Os dois evangelhos estão errados. O evangelho da prosperidade, porque diz que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, e o evangelho da pobreza, porque diz também que Deus não vai fazer nada por nós. Mas como não se bastasse esse evangelho da prosperidade, dos anos 90 aos anos 2000, surgiu um outro evangelho, que foi a virada para a autoajuda cristã. Começaram a falar não só da Bíblia Sagrada, mas começaram a falar sobre autoajuda. As igrejas foram tomadas e avalaçadas por mensagens que não falavam mais sobre Cristo, mas falavam sobre autoajuda. E o que os pastores começaram a pregar nos púlpitos? Propósito, potencial, mentalidade vencedora, vida extraordinária. E existiam alguns pregadores famosos que só pregavam isso.
Você tem potencial. Você merece viver uma vida extraordinária. Existem famosos pregadores e escritores, tanto americanos, tanto brasileiros, que falaram muito sobre isso. E isso entrou na mente da igreja cristã para tentar deturpar o evangelho de Cristo. E não só isso, mas para também sustentar o estilo de vida que esses homens tinham. Então, esse tipo de mensagem era necessário para sustentar aquilo que esses homens pregavam, a forma que esses homens viviam. Então, essa mensagem, ela vinha acompanhada com pastores que tinham carros estratosféricos, desproporcionais à função deles. Mansões cinematográficas, relógios de 100 mil, 200 mil reais no pulso. E não porque apenas gostavam de viver com coisas caras, mas porque eles precisavam mostrar esse estilo de vida que eles possuíam. Carlito Paes, o pastor da igreja na cidade de São José dos Campos, uma igreja gigantesca para 20 mil pessoas, ele, em um podcast, ele diz: eu já recebi oferta de pessoas querendo trocar casas na minha, e a minha casa é humilde perante aquilo que eu moro, querendo trocar o meu carro no delas, chave na chave, só porque eu dei uma palavra e abençoei a elas. Mas eu não tenho coragem de andar com um carro que é desproporcional à minha função. Então não é questão de ter, não é sobre ter, mas é sobre como as ovelhas ou como as pessoas vão se comportar sobre aquilo que eu tenho. Então, talvez é legal, no sentido jurídico, um pastor ter um carro de 1 milhão de reais. Mas não é moral um pastor ter um carro de 1 milhão de reais. Talvez seja legal no sentido jurídico um pastor ter uma mansão de 5, 10 milhões de reais, mas não é moral um pastor ter uma mansão de 5, 10 milhões de reais. Ainda mais quando ele é só pastor. Ainda mais quando a renda principal dele vem da igreja. Então, eles usam carros caros, casas caras, relógios, Rolex no pulso, porque eles dizem que é por causa do network, porque eles chegam e o relógio abre portas, a roupa de marca abre portas. E esses pastores começaram a comprar isso de uma forma desacerbada para sustentar aquilo que eles pregavam e para convencer as pessoas que, de fato, Deus podia prosperá-las. E qual que era o estilo de pregação desses homens? Sempre positiva, pouco confrontativo e focado em viver apenas a vida terrena. O céu é o último assunto que esses homens querem conversar. O céu, sobre Cristo, é o último assunto que esses homens querem conversar. E aí, dos anos 2010 aos anos 2020 e até os dias de hoje, nós podemos ver a explosão do evangelho coaching. Dos anos 2010 para frente surgiu o evangelho coaching que explodiu e é o que nós temos por aí hoje. E agora, eles não estão tentando apenas vender uma mensagem, mas eles estão se tornando um fenômeno mundial. Igrejas que descaradamente só falam de prosperidade, vida extraordinária, confissões positivas e coisas do tipo. As igrejas não pregam mais o evangelho, esse tipo de igreja voltada para o coaching. Elas pregam apenas que a sua vida deve ser boa, que a sua vida deve ser uma vida próspera, que a sua vida deve ser uma vida abundante. E aí o que eles fizeram? Começaram a misturar Bíblia com mentalidade de sucesso, com produtividade, com liderança e empreendedorismo. Tudo num pacote só. Bíblia, mentalidade positiva. Você vai vencer, você pode vencer, você vai receber palestras motivacionais, treinamento de liderança nas igrejas. Não sei se você já viu as igrejas que fazem treinamento de liderança e colocam o tapetão com os cacos de vidro quebrado, ou então o fogo para a pessoa passar correndo e chorar do outro lado. A coisa mais deprimente dos últimos tempos. Usam um púlpito para fazer motivação. Usam um púlpito para falar de liderança no sentido mais perverso da palavra. Só falam sobre desenvolvimento pessoal, escrevem livros sobre desenvolvimento pessoal, sempre focados no evangelho? Não, sempre focados na experiência do cliente. Sempre focados na experiência daquele que vem.
As frases que eles usam: ative o seu propósito, destrave o seu potencial, você tem uma mentalidade de vencedor, ou você nasceu para vencer. É as frases que usam, é o que eles falam. Mas qual que é o problema, irmão? Presta atenção. A palavra coaching em si só não é uma palavra negativa. Porque coaching em inglês significa treinador. Ou seja, uma pessoa que treina outra pessoa. Então, o técnico, que é chamado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, porque é uma palavra americana, porque também as igrejas coaches adoram a palavra americana, o coach é um técnico, é um treinador. Mas nós usamos essa palavra coaching de uma forma pejorativa de fato, dizendo que as pessoas que fazem isso, elas não têm boa índole e são charlatões. São pessoas que não querem, de fato, ver conversão na vida de outras pessoas. Por quê? Porque no sermão deles, o pecado quase não aparece. O arrependimento é pouco mencionado. A cruz é substituída por motivação. E Jesus vira um meio para o sucesso pessoal. A cruz não é mais o centro, é só o meio. Jesus não é mais o fim, é só o meio para o nosso sucesso. Você já foi numa igreja assim, irmão? A cruz é só um meio para recebermos o que queremos. A glória de Deus não é mais o centro, e sim a minha realização pessoal. Aí o que acontece nesse cenário? Deus deixa de ser Senhor e se torna servo. Deus não é mais Senhor. Ele se torna o nosso servo. Por quê? Porque ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer isso por nós. Esse é o evangelho coach. Esse é o evangelho pregado por algumas pessoas. E a igreja de Jesus não precisa disso. E antes de eu falar sobre o antídoto para esse evangelho coaching, nós veremos como nós podemos identificar se um pregador ou se uma igreja é coaching ou não. A primeira marca de uma igreja que é coach ou prega a teologia coaching: os sermões são extremamente motivacionais. A primeira marca é essa. Os pastores sempre bem alinhados, sempre com os dentes clareados, pele com maquiagem, na paleta de cores da igreja, e os sermões motivacionais. Segunda coisa, sempre uma linguagem de mentalidade e desbloqueio. Terceira coisa, ênfase exagerada em sucesso e prosperidade. Eles falam muito sobre sucesso e sobre prosperidade, e apenas isso. Não é que é um problema, mas apenas isso é um problema. Ensinam um pouco sobre pecado, sobre arrependimento, sobre juízo e sobre santidade. O uso da Bíblia é apenas para frases de impacto, tanto é que nem a Bíblia usam mais. Pode parecer religiosidade, irmão, mas eu começo a desconfiar do cara que já sobe no púlpito sem a Bíblia de papel. Me perdoem, pode parecer religiosidade, parece um pecado. Eu não consigo, às vezes, nem ouvir. Por quê? Porque, na minha concepção, a Bíblia custou o sangue dos mártires. Existem pessoas hoje, na China, nos países perseguidos, que brigam apenas para ter uma Bíblia de papel. Lugares, pequenas ilhas, em que as pessoas arrancam as páginas da Bíblia e dão um para cada um para levar para casa para ler e trazer na outra semana para trocar para o outro ler outra parte da Bíblia. E aí nós menosprezamos dizendo, não, a tecnologia avançou, nós também temos que avançar. Tudo bem, mas nós precisamos de fato substituir a Sagrada Escritura. Nós precisamos de fato simplesmente pegar a Bíblia Sagrada e colocar em um lugar, e me desculpe, a pessoa que não carrega uma Bíblia, ou talvez nem tenha a Bíblia em casa para anotação ou para estudo, ele não estuda. A mensagem não é sobre a Bíblia, a mensagem é sobre as experiências dele. A mensagem não é sobre o que Deus quer dizer, é sobre o que ele passou e sobre como Deus o abençoou. A mensagem é assim: eu já tenho o que falar, agora eu só preciso de um versículo para se encaixar naquilo que eu quero dizer. A minha experiência da semana já aconteceu, mas agora eu preciso de um versículo para dizer que Deus fez. E aí eu vou pregar a minha experiência. E aí presta atenção, normalmente eles usam provérbios.
que foi adotado como o livro de cabeceira para os gurus da internet e do Evangelho Coaching. Não, leia Provérbios. Eu sou da época que quando você se convertia, o pastor dizia para você, eu quero começar a ler a Bíblia, comece por Gênesis. É difícil, problemas, leia 10, 15 vezes, mas comece por lá. Ou talvez comece pelo livro de João, que fala mais sobre Jesus e vai fazer você se apaixonar por ele, mas agora não. Agora comece pelo livro de Provérbios, que é o livro que vai te dar sabedoria para que você possa prosperar. Usam também as parábolas de Jesus, porém fora do contexto. Esses dias para trás eu estava vendo um desses aí, que pregando, e ele dizendo a parábola de Jesus lá, do semeador que sai para semear, e aí ele dizendo que o semeador que sai para semear, ele está semeando dinheiro. Aonde que o cara viu dinheiro na Bíblia? Não tem. É uma parábola clara sobre o evangelho, mas eles querem usar qualquer coisa que vai os favorecer. Aí usam parábola de Jesus totalmente fora de contexto, só para caber na mensagem deles. Outra coisa que amam também, personagens bíblicos, mas apenas o sofrimento e a vitória. E usam Deus como meio de glorificação. Amam um José, um Davi, amam esses homens. A forma que pregam. E por isso que esse evangelho cresceu tanto. Esse tipo de evangelho cresceu tanto. Por quê? Só prega a cultura do sucesso. E a sociedade valoriza muito a performance. Então eu sei que você também é assim. Se você tem rede social, você vai na rede social e aí você normalmente vê pessoas que estão bem-sucedidas e aí você olha para a sua vida dizendo, por que fulano tá e eu não tô? E aí essa pessoa usa versículos bíblicos dizendo, o Senhor me abençoou. Aí você olha dizendo, mas eu sirvo o mesmo Deus, eu oro o mesmo tanto, eu faço isso, faço aquilo, e Deus não me dá. Aí a pessoa tem a fórmula secreta. Eu vi esses dias para trás, irmão, 2 pessoas postando isso, de um dos homens que talvez é o maior charlatão do Brasil, pastor de uma igreja gigantesca, 95% de mulheres. E aí ele envia coisinha para casa das mulheres lá, dizendo, você vai orar sobre isso aqui e você vai prosperar. E aí há um tempo atrás eu vi um filho dizendo, prosperidade, e aí arrancando a geladeira da mãe, a porta da geladeira da mãe dele, nem o suporte tinha. Ela tinha que tirar a porta e colocando para um lado, e depois tinha que pegar e colocar a porta de novo. Aí dizendo, você mandando dinheiro para fulano de tal, e a sua porta de geladeira. Mas elas acreditam nessa cultura do sucesso. A sua performance. Outra coisa, as redes sociais também fizeram com que isso crescesse. Um conteúdo curto e motivacional que viraliza e muito. Na pandemia, então, explodiram vários. Conteúdos curtos que viralizaram não pela mensagem do evangelho, mas pela mensagem de conforto e motivação. Terceira coisa, o mercado gospel cresceu e muito isso. Porque livros, conferências e cursos, e o mercado não para de crescer. Porque escrevem livros, agora não precisa escrever mais, porque a inteligência artificial faz isso, mas escrevem, publicam e vendem dizendo, eu prosperei, você também pode prosperar, porque Deus vai fazer você prosperar. E o quarto ponto, o evangelho sempre voltado à autoajuda, e todo mundo precisa de um conforto, de um consolo no coração. Presta atenção, irmãos. E o que isso tem causado na igreja de Jesus, de forma geral? Primeira coisa, falta de confiança em Deus. Esse tipo de evangelho tem feito com que nós tenhamos falta de confiança em Deus. Por quê? Queremos ganhar. E se Deus supostamente dá ao outro e não dá a mim, Deus é o vilão da história. Então faça com que nós não confiemos mais em nossa oração, porque você acaba de orar pedindo a Deus, Deus, eu não tenho o dinheiro da semana para comprar comida, às vezes, ou para pagar a conta de luz ou de água. Aí quando você abre a rede social, tem alguém lá com um versículo bíblico dizendo, Deus vai fazer por você. Mas ele diz isso normalmente de um barco no meio do oceano, dizendo, é minha 5ª viagem esse ano. Aí você juntando dinheiro para ir para Guarapari. Outra coisa que gera uma ansiedade desacerbada em nossos corações. Porque quando vemos essas pessoas pregando e postando essas coisas, nos gera ansiedade, porque dizemos, Deus, mas
O Senhor não faz isso, por que não faz isso então na minha vida? E aí nós não temos mais confiança no processo diário, no dia após dia. E aí quando chega aquilo que nós estamos orando, nós nem lembramos mais. Porque já colocaram tanta aceleração e ansiedade na nossa mente que nós não conseguimos mais comemorar aquilo que chegou, que nós oramos talvez há 5 anos atrás. Porque agora você quer o que o outro já falou que você tem que ter. Gera ansiedade em nossos corações. E o que nós, como igreja do Senhor, temos que fazer? Nós devemos fazer o que o Paulo nos orienta a fazer. O quê? Rejeitar esse falso evangelho. Com a sua Bíblia aberta, Gálatas 1, do 6 ao 7, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Pelo que Paulo está falando, irmão, parece que a igreja da Galácia estava passando por algo parecido. Talvez não era algo financeiro, algo coaching, como nós estamos pregando, mas Paulo está dizendo, eu estou muito surpreso que vocês declinaram tão depressa daquele evangelho que nós pregamos a vocês para outro evangelho. E Paulo diz que está assustado, porque foi rápido. Foi rápido demais a forma que eles passaram de um evangelho para outro evangelho. Ele não esperava essa agilidade deles. Estavam um dia cultuando ao Senhor, eles estavam prontos para adorar ao Senhor, mas no outro dia eles estavam adorando pessoas que estavam pregando um evangelho diferente. E aí Paulo vem chamando a atenção deles, não, vocês estão errados. Esse tipo de evangelho não pode ser vivido no meio de vocês. Esses homens estão perturbando vocês. E qual que é o problema? Hoje, na igreja de Cristo, muitos homens estão perturbando a igreja com esse falso evangelho chamado evangelho coaching. E qual que é o problema? Muitas pessoas estão caindo nessa falácia. Mas antigamente eu tinha um pouco de dó desse tipo de pessoa que caía nessas falácias que esses homens falam. Mas a frase que eu gosto de usar de Paul Washer, que é: o castigo para o falso cristão é o falso profeta. Então todo falso cristão vai encontrar no seu caminho um falso profeta. Cada um tem o pastor que merece, cada um tem a igreja que merece. Então se a pessoa está lá ouvindo esse tipo de evangelho, é porque ela gosta. Se a pessoa está lá querendo ser motivada dia após dia, ela gosta. Aos falsos cristãos, resta esse falso evangelho. Aqueles que não gostam de ouvir a verdade, resta esse falso evangelho. O falso evangelho é onde Cristo não é mais o centro, mas o homem se tornou o centro. Porque é lindo eu sair da minha casa e ouvir uma mensagem que vem direto ao meu coração, dizendo, você pode, você vai vencer, a sua vida vai ser transformada. É maravilhoso, irmão. É ótimo, ainda mais quando você está mal, para baixo, a semana foi ruim. Se você é empreendedor, você sabe, irmão, empreender no Brasil é guerra todos os dias. E aí você sai de casa, talvez, chegou a semana ruim do empreendedorismo lá na sua empresa, aí você chega em casa, na igreja no domingo, você quer ouvir o quê, irmão? Essa semana passada foi ruim, mas semana que vem, Jesus vai mandar um anjo lá no seu negócio e vai... E eu não estou dizendo que ele não pode. Ele pode. Não estou dizendo que Jesus não pode fazer, porque ele pode. Se ele quiser prosperar o seu negócio, ele pode. Se ele quiser mudar o seu quadro de vida do dia para a noite, ele pode. Você não seria o primeiro a ver ele fazer isso. O que eu estou dizendo é que ele não é obrigado. O que eu estou dizendo é que nós não temos que impor, dizendo, eu determino o que Deus vai fazer. Eu determino que Deus envie anjos. Que conversa é essa, irmão? Paulo diz, vocês declinaram rapidamente do verdadeiro evangelho para esse falso evangelho. Aí ele diz mais no versículo 8 e 9, olha o que ele diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus,
pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja anátema. Anátema quer dizer excluído, tirado fora do meio de vocês. Se alguém tem pregado um evangelho diferente desse evangelho, seja tirado do meio de vocês, porque é um evangelho amaldiçoado. Mas sabe qual que é o problema, irmão? Quando nós falamos isso para quem vive nas igrejas que pregam esse evangelho coaching, eles têm uma crítica. Qual que é a crítica? Como é que vocês estão dizendo que a mensagem que eu estou pregando é errada se Deus tem me abençoado? Aí você diz, você está pregando o evangelho contra a palavra de Deus. Ele diz, olha meu carro. Como que não é o evangelho real se eu tenho uma Porsche e você tem um Peugeot? Como que no evangelho real, se eu tenho uma mansão de 5 milhões de reais no Alphaville e você mora de aluguel no bairro industrial? Olha para a minha vida e veja se o evangelho que eu estou pregando não é real. Olha para minha casa, olha para o meu carro, olha para o meu relógio, olha os lugares aonde eu janto, olha os lugares aonde eu almoço. Como que não é uma mensagem real? Mas baseado nessa teoria que esses homens têm para o que é ou não é o evangelho real, todos os apóstolos seriam fracassados. Se nós fôssemos olhar o fruto que eles dizem que é o evangelho real, o apóstolo Paulo mesmo foi o pior de todos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Com um contexto diferente do que eles pregam, porque eles dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Mas sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu sei viver na riqueza, eu sei viver na pobreza. Sei viver com muito, sei viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei o que é prosperidade, porque eu já vivi prosperidade, mas eu também sei o que é pobreza, porque eu já vivi o que é pobreza. Mas tudo posso naquele que me fortalece. É o que eu gosto de dizer a vocês sobre adorar a Deus no dia mau e no dia ruim. Sobre sabermos glorificar a Deus no dia em que nós estamos no restaurante comendo picanha e o dia que nós estamos sentados na mesa de casa olhando para a geladeira. Gênesis 1, 2, sem fome e vazia, o ovo, ketchup, meio limão e a água. Porque se nós não temos a capacidade de adorar a Deus quando a geladeira está dessa forma, nós não teremos capacidade de adorar a Deus enquanto estivermos sentados na melhor mesa que existir nesse mundo. A diferença é que se nós conseguimos adorar a Deus nos dois cenários, nós não vamos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, como esses homens ensinam. Se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele é Deus. Que conversa é essa? Nós servimos a um Deus que mesmo dando e mesmo não dando, Ele continua sendo Deus. A promessa de Deus não é que nós andaríamos de restaurante bom, em restaurante bom, de carro bom em carro bom. Não. A promessa de Deus é que Ele cuidaria de nós, ainda que estivéssemos em um momento ruim. O mesmo Deus do arroz com ovo é o Deus da picanha. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que Deus pode fazer por mim, é o que Ele fez por mim. Aí Paulo diz, não importa se sejam anjos. Porque agora a gente tem uma classe nova também, né? Anjo parece ser baixo. Porque tem uns homens aí que são a quarta pessoa da Trindade, CEO do céu, né? Eles gerenciam o céu. Mandam e desmandam em Deus. Mas Paulo diz, não, se vier um anjo dos céus e pregar outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, esse evangelho é falso e deve ser excluído do meio de vocês. Paulo diz, não, o que eles estão dizendo para vocês é falso. Como eu estou dizendo para vocês essa noite, o evangelho coaching é o evangelho falso. As pessoas que dizem que Deus é obrigado a fazer por você são pessoas que estão pregando o evangelho falso. As pessoas que dizem que Deus, você pode determinar e Deus vai fazer, estão pregando o evangelho falso. O que eu posso dizer para vocês? Tem esperança. Estude, trabalhe para que Deus possa te prosperar. Eu sigo um cara na rede social que ele foi CEO da Jequiti do Silvio Santos lá e saiu do faturamento X para o Y. Silvio Santos o chamou para recuperar a Jequiti. Responsável pelos perfuminhos lá do Cebolinha lá, aquela questão toda.
Ele não é cristão. Não é exemplo de família também, tá no terceiro casamento. Mas é um empresário gigantesco, com muito faturamento. Mas ele, algumas vezes eu assistindo ele diz: eu não suporto essa mistura. Olha a pedra clamando. Eu não suporto essa mistura entre religião e negócios. As pessoas perguntam para ele: você vai nessas palestras sobre negociação? Ele diz: a maioria delas se tornou uma palestra voltada apenas para religião. Aí você chega lá para aprender sobre negócio, tem um cara com o violãozinho na mão, luz baixa, fumaça saindo, um cara cantando 3, 4 músicas, e depois vem um cara, levanta, senta, faz não sei o quê, se tornaram cultos. E querem que Deus seja obrigado a prosperar uma empresa que você não teve a capacidade de liderar. A pedra clamando. Enquanto os homens que se dizem de Deus dizendo, Deus é obrigado, os homens que não são de Deus dizem, isso é conversa. E eu não quero dizer que Deus não pode fazer, como eu disse, ele pode, mas ele não é obrigado. Se ele quiser te prosperar de hoje para amanhã, ele pode, mas ele não é obrigado. Mas qual que é a melhor forma de nós identificarmos e rejeitarmos esse falso evangelho? A melhor e a única forma de identificarmos esse falso evangelho é nos tornando especialistas no verdadeiro evangelho. O Juno pode vir, por favor. A única forma que nós temos de nos proteger desse falso evangelho é nos tornando especialistas no verdadeiro. Certa vez, eu ouvi uma pessoa que era de lotérica, e aí a rapidez para elas identificarem a nota falsa é muito rápido, né? Você pega a nota, joga para o alto, joga para baixo, e ainda assim, às vezes, você pega uma nota falsa. As mulheres da lotérica, não. Elas pegam uma nota de 100, joga para o alto, sabe que é verdadeira. Pode ter 5 mil reais de nota lá e rapidinho elas sabem qual é a verdadeira e qual é a falsa. E uma vez, ouvindo uma delas falar sobre isso, ela diz que a melhor forma de saber o que é falso é se tornando especialista no verdadeiro. Porque falso existem milhares, verdadeiro só existe uma. Então, existem milhares de cópias falsas, mas verdadeira só existe uma. A única forma de nos tornarmos especialistas no verdadeiro, no falso, a única forma de identificarmos o falso é nos tornando especialistas no que é verdadeiro. E como nos tornar especialistas no que é verdadeiro? Primeira coisa, sabendo que o evangelho é renúncia. Repita comigo, o evangelho é renúncia. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Não existe evangelho sem renúncia. A renúncia não nos salva. Mas quando renunciamos, nós mostramos que de fato fomos salvos. O evangelho é abrir mão do que eu quero para fazer aquilo que Deus quer. Evangelho é abrir mão daquilo que eu sei para saber o que de fato Deus sabe. E o detalhe não é renunciar uma vez ou outra, é renunciar sempre. A dificuldade do evangelho não é renunciar um dia ou outro. A dificuldade do evangelho é renunciar todos os dias. Essa é a dificuldade do evangelho. Porque quando eu renuncio uma vez, tudo bem. O problema é que eu posso estar diferente, mas amanhã a tentação pode voltar para o mesmo lugar e eu vou ter que renunciar de novo. Evangelho não é renúncia de um dia. Evangelho é renúncia por uma vida. Sabe o que eu sei? É que
Algumas profissões, por exemplo, você precisa de poucas coisas para se tornar uma lenda. Por exemplo, advogado. Se você ganhar 2, 3 causas lá, que milionárias, as pessoas vão começar a te reconhecer como alguém que fez algo extraordinário, porque você ganhou 3 causas milionárias. Um médico, se descobrir, por exemplo, a cura de alguma coisa, como tem uma médica brasileira descobrindo algumas questões sobre paralisia e coisas do tipo, se torna uma lenda porque fez uma descoberta e o nome vai entrar para os livros de história. Um jogador de futebol precisa de uma boa temporada para se tornar alguém que talvez entre no quadro das lendas do futebol. O cristão não. Só um ano bom não fará de nós bons cristãos. Só um dia bom não fará de nós cristãos. Eu conheço homens, irmão. Eu chorei esses dias para trás, descobrindo que um grande homem, amigo, andava comigo, está passando por um momento terrível na vida que eu nunca imaginei. De pecado, de queda, de as piores coisas possíveis. Mas esse cara estava comigo há 10 anos estudando a Bíblia. Estava comigo há poucos anos atrás, orando no monte, me chamando para ir orar no monte, dizendo, eu preciso me fortalecer, há poucos anos atrás. E hoje está em queda. Por quê? O evangelho não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. O evangelho não é daqui e ali, é uma maratona, é dia após dia, é renúncia constante. E outra coisa, não é também renunciar apenas para receber alguma coisa de Deus, é a renúncia para agradarmos a Deus. Não é a renúncia apenas, Deus, eu vou renunciar a isso para receber aquilo. Não! Por exemplo, algumas igrejas que também usam esse tipo de teologia têm a mania do jejum de Daniel, né, dos 21 dias lá, que nem o contexto bíblico nem é aquilo, mas tudo bem. Mas elas pregam 21 dias de jejum para você conquistar de Deus. Que conversa é essa? Até onde eu sei, na última vez que eu li a Bíblia Sagrada, o jejum tratava-se da morte da minha carne. Para que eu ficasse mais sensível ao Espírito. E não para que Deus fizesse a minha vontade, mas para que eu tivesse ouvidos mais apurados para ouvir a vontade dele. Evangelho é renúncia. Aí agora existem algumas mandingas no meio gospel. Faça isso, leia aquilo, os 10 passos para a prosperidade, os 10 passos para você conquistar, os 10 passos para você fazer. Evangelho é renúncia. Segunda coisa que faz com que o evangelho seja real. A mensagem do evangelho é arrependimento. O evangelho não tem outra mensagem. A mensagem do evangelho é arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e credes no evangelho. Arrependam-se e credes no evangelho. Arrependam-se e credes no evangelho. O evangelho contém prosperidade, sim. O evangelho contém cura, sim. O evangelho contém libertação, sim. Mas essas coisas são parte do evangelho. E essas coisas não podem ser pregadas de forma separada. Eu posso pregar sobre prosperidade, mas no final, o nome que deve ser exaltado é o nome do nosso Senhor. Eu posso pregar sobre cura, mas no final, o nome que deve ser exaltado é o nome do nosso Senhor. Existem lugares onde Cristo se tornou um meio. É usado apenas para se parecer igreja, mas no fundo, são empresas disfarçadas para lucro pessoal. São disfarçadas como igreja, mas no fundo são empresas que querem lucro. Querem uma vida ostentada pelo lucro, pelo dinheiro que é arrecadado em nome de Jesus. É arrecadado em nome de Jesus, mas é usado ao seu bel prazer. E com isso eu não quero dizer também que pastor tem que viver mendigando.
Com isso eu não quero dizer também que o pastor tem que viver de esmola. A Bíblia diz que o obreiro é digno de seu salário, e se ele for dedicado à palavra, ele é digno de dobrados salários. Não estou dizendo que ele tem que se mendigar, mas também não estou dizendo que o pastor tem que pregar o evangelho apenas para arrecadar recursos. Pregar para que os irmãos sintam bem, para que eu não possa ofender ninguém, para que no final do mês o caixa feche. É o que eu dizia isso há uns anos atrás. Irmão, o dia que eu desviar, o dia que eu deturpar a palavra do Senhor, eu quero que tenha homem o suficiente aqui para me tirar do altar. Levantar e dizer, você não é mais digno de pregar a palavra do Senhor. Se retire. Porque o evangelho não é sobre eu me sentir bem, mas é sobre eu me arrepender dia após dia. Terceira e última coisa. Rejeite todo tipo de evangelho que não contenha a cruz. Rejeite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Evangelho sem cruz deve ser descartado. Evangelho que não contenha o Cristo crucificado deve ser descartado. Evangelho é sobre vida eterna através da morte de um único homem. Portanto, para que você obtenha a vida eterna, você precisa se arrepender. Isso é evangelho. Ninguém chega ao céu sem passar pela cruz. Ninguém chega ao céu sem passar pelo arrependimento. A palavra de Deus diz que no último dia, o Senhor vai fazer duas filas. À esquerda os bodes, à direita as ovelhas. Mas os bodes terão desculpa dizendo, Senhor, no seu nome eu fiz. No seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, eu operei maravilhas. Aí sabe o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não estou interligando riqueza a inferno. Mas existem pessoas que nem nasceram de novo, vivem a vida pregando esse falso evangelho para arrecadar lucro, que vão viver a melhor vida na terra, mas jamais terão um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Porque não se arrependeram. Fique de pé no seu lugar. E eu te convido a, se você quiser, eu fiz isso há um tempo atrás, chegar na sua casa e selecionar na sua rede social quem você segue que não prega o verdadeiro evangelho. Homens que estão deturpando a sua mente, te colocando em dúvida se Deus de fato existe. Chegue na sua casa, faça uma lista e para de seguir. Para que você não seja ludibriado e no dia mau esse falso evangelho não te encontre. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor pelo teu evangelho. Por essa boa notícia, Pai. Que nos alertou sobre a má notícia que era, estávamos perdidos. Não havia nenhum tipo de salvação em nós. Estávamos mortos em nossos delitos. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo nos salvou. Que nós possamos, Pai, rejeitar esse falso evangelho. O evangelho onde o Senhor não é adorado. O evangelho onde o homem é o centro e Deus é apenas o meio para que possamos alcançar aquilo que queremos. Nos ensine a rejeitar.
E que nós possamos, Pai, viver essa vida entendendo que o Senhor pode fazer tudo, mas não é obrigado a fazer nada. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu Filho que nos salvou. E nos mantenha, Pai, firmes no teu caminho, para que possamos um dia nos encontrar com o Senhor e viver para sempre ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus.